Hoje nós continuamos a nossa série, estamos numa série sobre legado. Nós temos falado esses 3 domingos sobre isso, e nós temos pontuado de maneira bem clara a diferença entre legado e herança. E por que temos feito isso? Porque a raiz da palavra é a mesma, a palavra de forma prática é a mesma. Legado e herança são as mesmas coisas quando falamos de forma prática. Mas quando falamos de forma conceitual, a herança pode ser herdada de forma involuntária. Nós temos citado aqui todos esses dias muitos exemplos, que a cor da sua pele, o jeito do seu cabelo, a sua altura, tudo isso é herança genética, da qual você não pode se livrar. Amém? Alguns vão dizer infelizmente, outros vão dizer ainda bem, né? Mas você herdou esses traços genéticos, e alguns podem dizer que não dá para se livrar, de repente, de uma herança, seja ela financeira ou seja uma dívida até. Mas quando falamos de legado, embora a palavra na prática seja a mesma, conceitualmente mostra um tipo de herança que remete-se a valores, princípios, cultura, da qual nós podemos voluntariamente nos apropriar ou voluntariamente abandonar porque não faz bem para nós. Talvez você esteja debaixo de um legado familiar, de divórcio, de abandono, de indiferença, de agressão, e você diz, não, eu não quero mais isso para mim. Esse não é o legado que eu quero carregar e não é o legado que eu valorizo. Pelo contrário, eu desprezo esse legado, então eu quero buscar outra referência para a minha família, eu quero buscar outra referência para a minha casa. E você pode, porque um legado, diferente de uma herança, você tem possibilidade de trocar e de viver debaixo de outro que você considere melhor. Nós falamos sobre o legado de Abraão, e falamos que Abraão nos deixou um legado de fé e de obediência, e mostramos pelas Escrituras que nós devemos seguir os passos e a fé de Abraão, e que Jesus, na cruz do Calvário, nos possibilitou desfrutar também das bênçãos de Abraão. Quando eu sigo o legado de alguém, eu estou interessado no resultado da vida dessa pessoa, porque ninguém é atraído para um legado sem antes olhar para o resultado. Ou seja, eu olho para uma vida, eu olho para um casamento, eu olho para alguém e digo, eu quero viver como ela vive. E por que estou dizendo isso? Porque provavelmente eu olho para o resultado da vida dessa pessoa e desejo ter um resultado similar a esse. E quando nós olhamos para Abraão e vemos os resultados na vida de Abraão, quando vimos as promessas de Deus para Abraão, nós também passamos a desejar ter isso em nossas vidas. E o interessante é que Paulo vai dizer que em Cristo temos acesso às bênçãos de Abraão, porque somos filhos dele pela fé. E aí na semana passada falamos sobre o legado de Cristo. Discorremos sobre a herança de Adão, que nos impossibilita de viver o legado de Cristo, e como Cristo resolveu o problema dessa herança na cruz do Calvário, sepultando a nossa velha natureza com ele na cruz e pelas águas do batismo. E aprendemos que nós devemos intencionalmente seguir os passos de Jesus. Olha o que está escrito. Primeira carta de João, no capítulo 2, a partir do verso 5, se você puder abrir ou ligar a tua Bíblia. 1 carta de João, capítulo 2, a partir do verso 5, diz assim: mas, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele, o que o texto diz? Deve andar como ele andou. Isso é legado. Isso é você olhar, eu já expliquei isso aqui na semana passada, que a ideia do texto é alguém que encontra as pegadas de alguém. Pare para pensar numa criança que te vê andando na praia, e você deixa uma pegada, e a criança tenta mirar o pé no centro dessas pegadas. A ideia que o apóstolo João deixa aqui escrito na sua carta, é que nós devemos pôr os nossos pés dentro do rastro de Jesus, andando como ele andou. Nós falamos que nós não devemos fazer a pergunta, o que Jesus faria em meu lugar? Porque isso é subjetivo e pode deixar uma abrangência muito grande e muito espaço para a imaginação. O que todo cristão deve fazer não é perguntar o que Cristo faria em meu lugar, é perguntar o que Cristo fez enquanto ele esteve aqui, para que a resposta seja objetiva e você saiba lidar com os diversos problemas da vida. Você está entendendo? E hoje nós vamos falar sobre o legado da igreja. Assim como Abraão deixou uma forma de viver, assim como Cristo deixou uma forma de viver. Quando nós olhamos para a igreja, e como nós fazemos para olhar para a igreja?
Nós vamos ler o livro de Atos, ali vai contar a história da igreja. Nós vamos olhar para as cartas do apóstolo Paulo, para cada uma dessas igrejas. Vamos ver as 7 cartas de Jesus, descritas pelo apóstolo João em Apocalipse, direcionada, uma para cada igreja. Nós juntamos tudo isso e nós temos um pano de fundo, de como a igreja se comportava, como a igreja agia, qual era o padrão da igreja. E por que é importante conhecer isso? Porque quando nós conhecemos a história da igreja, nós podemos dizer: eu quero viver isso, eu quero estar debaixo desse legado, eu quero viver como a igreja viveu. Você está comigo? Você está entendendo isso? E qual é o meu objetivo nesta noite? É trazer algumas características do legado da igreja, da qual você pode dizer: eu quero esse legado para a minha vida. Porque se você estiver vivendo diferente daquilo que vamos expor aqui, que está nas Escrituras, talvez você não esteja vivendo debaixo do legado da igreja de Cristo. Talvez você esteja vivendo um legado que você imagina ser da igreja, mas não é o legado que foi deixado de forma clara para nós. E a primeira característica que eu quero destacar nesta noite é que a igreja do Senhor Jesus tem um legado de dedicação total à causa do Evangelho. Deixa eu ler com você Atos capítulo 8, do verso 1 ao verso 3. Você pode acompanhar comigo. Atos 8, do 1 ao 3 diz: E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram profundamente sua morte. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava tanto homens como mulheres e lançava-os na prisão. Esse texto de Atos 8, ele starta a separação da igreja em Jerusalém. Ou seja, a igreja estava ali, a dispersão, essa é a palavra correta, a dispersão da igreja de Jerusalém. Ou seja, a igreja estava toda reunida em Jerusalém, em torno dos apóstolos, vivendo uma vida incrível. Nós vamos falar um pouco mais disso em outra característica do legado. E de repente vem uma perseguição, e eles começam a morrer, e por conta da perseguição, o povo se espalha por todo o mundo. E a seguir você vai começar a ver relatos de igrejas sendo fundadas em cada lugar onde esses cristãos fugiram. Cristãos que fugiram para Samaria, começaram igrejas em Samaria. Cristãos que fugiram para Éfeso, fundaram igrejas em Éfeso. E cristãos que foram se dispersando por toda parte, foram fundando igrejas. E eles continuavam sendo perseguidos. E a pergunta que eu faço para você, e que eu fiz para mim: o porquê que essa igreja era perseguida? Você pode me dizer: ela era perseguida porque ela pregava uma mensagem que colocava Jesus como Senhor e não César. Tudo bem. Mas como as pessoas saberiam que eles pensavam assim, se eles não estivessem falando? Aonde a igreja ia, ela propagava a mensagem do Evangelho. E não só pregava a mensagem do Evangelho, como ela também se reunia regularmente. Existem histórias ainda hoje, não sei se você sabe, na China existe a igreja estatal. O que é a igreja estatal? É uma igreja cristã submetida completamente ao governo da China. Ou seja, ela precisa andar debaixo da cartilha do governo. Em contrapartida, existem milhões de cristãos se reunindo clandestinamente. Eles são chamados na China de igreja subterrânea. Por que subterrânea? Porque eles se reúnem em lugares que não são rastreados pelo governo. Pastor Eibe já esteve na China, nessas igrejas subterrâneas, e ele diz que você entra num prédio, sai dentro de outro prédio, entra em outro prédio, desce, vai para outro lugar, para no final das contas se reunir numa sala. E a pergunta que eu faço é: por que fazer isso, se isso vai gerar perseguição? Porque a igreja primitiva entende que congregar é importante, propagar o evangelho é importante, nem que isso lhe custe a vida. Imagina que se nós chegássemos a um cristão desse e falássemos a ele: cara, não sai de casa não, vive tua fé, vive a tua fé com você mesmo, vive a tua fé entre você e tua família, não expõe por aí o que você pensa, isso vai dar ruim, vão te perseguir, vão te matar. Na nossa geração hoje as pessoas falam assim: bom esse conselho, viu?
Quer saber? Hoje eu tenho recurso aqui, eu não preciso mais me reunir, eu vou só assistir um videozinho no YouTube, eu não preciso mais falar do evangelho, porque já tem um monte de gente falando, e eu vou terminar minha vida em paz, porque eu não quero problema para minha cabeça. A igreja primitiva, eles não estavam pensando assim, eles não estavam preocupados com suas próprias vidas, eles entendiam que a pregação do evangelho e o congregar regularmente são mandamentos de Cristo para a igreja, e nós não podemos deixar isso, nem que isso nos custe a vida. Existe uma história da China que os irmãos contaram, e eles homenageiam todos os mártires, todos os irmãos que são mortos pelo regime comunista, eles colocam uma foto para lembrar dos heróis da fé, da comunidade. E pastor Ebe ouviu uma história, um dia estava tendo uma reunião, 2 homens entraram armados dentro de um desses lugares, 2 soldados, e eles fecharam a porta e disseram assim: quem não negar vai morrer. Então, se você não tem certeza do que você crê e não quer morrer, você sai daqui agora, porque quem ficar vai morrer. Estava um grupo de uns 10, 15, uns 4, 5 foram embora, e ficaram 11. Então eles soltaram suas armas e falaram assim: agora a gente pode adorar, porque a gente sabe que só tem verdadeiro aqui. Eles também eram cristãos. E eles queriam testar aqueles que eram falsos, que não tinham coragem de lutar por suas vidas, que não tinham coragem de proclamar a tua fé, mesmo em face da morte. Então, o primeiro legado que eu quero destacar da igreja primitiva e da igreja que se corre, que faz com que o evangelho chegue para nós até hoje, é que eles vestiam a camisa pela causa do evangelho. Eles não simplesmente estavam interessados nos benefícios que a palavra de Deus nos traz, mas eles estavam preocupados em dizer: eu faço parte, e nem que eu pague com a minha vida, eu vou viver o que precisa ser vivido, eu vou fazer o que precisa ser feito. Compreendem? Ficou claro para vocês a primeira característica desse legado? A segunda característica desse legado é que eles tinham uma fé, eles tinham um legado de fé e consciência da presença de Jesus no meio deles. A igreja primitiva, quando se reunia, eles não estavam reunindo em torno de uma reunião qualquer. Eles tinham clareza de que quando eles estivessem juntos, Jesus estaria no meio deles. E você pode me dizer assim: pastor, Jesus não está em todos os lugares. Sim. Quando o assunto é oração, Jesus vai ensinar dizendo assim: ó, entra no teu quarto em secreto, fecha a tua porta atrás de você, e fala com teu pai em secreto, que te ouve em secreto. Quando nós falamos de intimidade, relacionamento com Deus, você não precisa de ninguém. Mas quando o assunto é manifestação de Cristo em sua plenitude, Mateus 18 ele vai dizer: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu também estarei. Olha o que está escrito em Mateus 28, do verso 18 ao 20. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Deixa eu dizer uma coisa: Jesus está aqui. Talvez você venha aqui na igreja e você todos os domingos você diga assim: eu gosto tanto dessa igreja, eu não sei o que me atrai mais nessa igreja. Talvez eu te perguntasse o que te atrai aqui, você possa dizer: eu gosto tanto como essa igreja nos recepciona na porta, eu me sinto tão amado. Talvez você diga: eu gosto tanto de ver aquela irmã loirinha cantar, é tão gostoso, parece os anjos do céu cantando. Talvez você até goste do pastor, né? E fale: olha, o pastor, eu gosto até desse pastor aí. Mas deixa eu dizer, o que te mantém aqui, que faz seu coração queimar, que faz você não gostar de estar em outro lugar a não ser na presença desse povo, desta igreja, é porque Jesus está aqui. Quando os discípulos no caminho de Emaús estavam indo embora, e Jesus começa a conversar com eles, e eles depois têm os seus olhos abertos no partir do pão, eles vão dizer assim: porventura o nosso coração nem queimava enquanto ele nos falava pelo caminho. Quando Jesus fala com você, o teu coração queima. Quando Jesus está presente, às vezes dá vontade de chorar, às vezes dá uma alegria que você não sabe explicar, às vezes dá uma vontade de não ir embora. Tudo isso não é efeito somente da forma que nós decidimos ser igreja, é efeito da presença de Jesus neste lugar.
Isso é o que a igreja tinha consciência. Todas as vezes que ele se reunia, todas as vezes que eles estavam juntos, existia uma plena consciência de que Jesus estava com eles. Olha o que está escrito em Marcos capítulo 16, a partir do verso 15. Ele lhes disse, ele quem? Jesus. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos nos doentes e eles ficarão curados. Depois de ter lhes falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregavam por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. O texto está dizendo que Jesus faz a promessa, dizendo, podem ir. Porque imagina a tristeza dos discípulos, andando do lado de Jesus, e vendo Jesus curar enfermos, ressuscitar mortos, vendo Jesus expulsar demônios, e de repente eles percebem que a próxima fase, Jesus fisicamente não estará mais. Jesus será retirado. E aí eles começam a ficar desesperados. Jesus fala, calma. Fisicamente vocês não vão me ver. Mas vocês vão me ver uns nos outros. E não somente vocês vão me ver uns nos outros. As mesmas obras continuarão acontecendo. Vocês continuarão expulsando demônios. Vocês continuarão curando enfermos. Vocês continuarão vivendo no sobrenatural. E a Bíblia diz que quando Jesus sai e eles vão viver, o Senhor cooperava com eles. O que quer dizer isso? É que eles estavam indo na plena convicção de que a pedrinha que saiu do alforje de Davi ganhou velocidade máxima depois que saiu, porque o Senhor cooperava com ele. Que um soldado de Israel contra vários inimigos, 300 homens com Gideão, quando saíram para batalhar, 300 homens venceram um exército de milhares, porque o Senhor cooperava com eles. E quando eles escutam isso, eles entendem a mesma coisa, que ao pregar o evangelho, ao sair para propagar, as pessoas sentiriam o efeito da presença de Jesus na igreja. E quando eles saíram, enfermos eram curados, demônios eram expulsos, e eles andavam porque eles tinham plena consciência de que Jesus estava com eles. Olha o que diz esse texto de João 14, do verso 11 ao 14. Creiam em mim, quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que faço. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, e farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não importa se você crê em milagre ou não. Não importa se você crê que alguém pode ser curado ou não. O que é importante é você crer que Jesus está com você e que Ele continua poderoso para fazer as mesmas coisas que Ele fez no passado, porque Deus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e o será eternamente. Se eu não conseguir te convencer que os dons não cessaram, que o mesmo que Deus operava naquele tempo, Ele opera hoje, se eu não te convencer isso, eu pelo menos preciso te convencer que Jesus Cristo está no meio da igreja. E que Ele não abandonou sua igreja, e nós podemos continuar vivendo com a mesma fé, com o mesmo ímpeto, que quando nós andamos, Ele anda com a gente, quando a gente prega, Ele está pregando através da gente, quando a gente faz, Ele está fazendo através da gente. Eu fui chamado algumas semanas atrás para pregar para uma pessoa que estava com um estado muito grave, um idoso, com um estado grave, gravíssimo de saúde, nem falar português falava italiano, e foi me chamado para pregar e orar por ele, porque quem me convidou acreditava que ele poderia estar vivendo os últimos dias. E eu fui, me assentei do lado dele, e eu comecei a pregar o evangelho para ele, segurando as mãos dele, a pessoa foi traduzindo para italiano, e os olhos dele foram enchendo de lágrimas. E ele, antes de eu terminar de falar, ele começou a falar, eu creio no que você está dizendo, eu creio no que você está dizendo. E eu consigo ver algo que eu nunca vi na minha vida. Ele começou a falar assim, a minha sensação é que eu estou falando com Jesus.
A minha sensação é que Jesus está sentado lá da minha cama falando comigo. E eu não desmenti, não, eu sou o Mateus. Eu falei assim, Jesus está falando com o Senhor, porque eu faço parte da igreja de Cristo, e é uma promessa que aonde eu estiver, Ele também está. Ele vai usar a minha boca, Ele vai usar as minhas mãos, Ele vai usar a minha vida. A consciência da igreja primitiva era clara: aonde eu estiver, Jesus está também, para ser visto na sociedade, para ser visto em qualquer lugar onde eu estiver, e para operar os mesmos milagres e maravilhas. Jesus estava andando de local em local. Enquanto Ele esteve aqui na terra, Ele se esvaziou da sua onipresença. Ele tinha que estar em um lugar de cada vez. Ora Ele estava na Galileia, ora Ele estava em Jerusalém, ora Ele estava em Cafarnaum, ora Ele estava em Betânia. Quando Ele estava em Betânia, quem estava em Jerusalém não desfrutava de sua presença. Quando Ele estava em Betânia, quem estava em Cafarnaum não desfrutava de sua presença. Mas agora que Ele está na igreja, nós em Itapetininga desfrutamos de sua presença, enquanto as pessoas nos Estados Unidos desfrutam de sua presença, enquanto as pessoas em São Paulo desfrutam de sua presença. É por isso que Ele disse que nós faríamos obras maiores, porque agora Ele se manifesta de maneira ilimitada através de sua igreja. Se é para Jesus, dê uma salva de palmas maravilhosa e fala: obrigado por tua presença, Jesus. A igreja primitiva tinha uma fé e uma consciência clara da presença de Jesus no meio deles. Já parou para pensar como isso pode mudar a sua adoração? Já parou para pensar como isso pode mudar mudar tudo na sua vida? Imagina se você tiver uma plena consciência de que Jesus está presente. Imagine você olhar no espelho antes de sair de casa e falar: e aí, Jesus, está gostando da roupa? O senhor acha que está exagerado? Está mostrando demais ou não? Eu acho, né, Jesus? Está mostrando demais. Deixa eu ir lá pôr um topzinho para tampar. Tratei minha mulher com um pouco de soberba, arrogância. Fui duro, né, Jesus? Fui, né? Pedi perdão, né? Vou pedir perdão. Estou adorando aqui. Minha cabeça começa a viajar num monte de coisa que eu tenho que resolver segunda-feira. Doido para olhar o WhatsApp. Começa a dar um comichão para ver as notificações do Instagram que chegou aí. Aí você fala: é hora de adorar, né, Jesus? Jesus está aqui, eu preciso adorar Jesus. A fé e a consciência da presença de Jesus pode afetar profundamente as nossas vidas. A fé e a consciência de que Jesus está no meio de sua igreja pode afetar de maneira drástica o nosso jeito de viver, as nossas relações, a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de prestar serviço, a nossa forma de lidar com os problemas da vida, porque Jesus está presente. A igreja primitiva também nos deixou um legado de presença na sociedade. Olha o que está escrito em Atos capítulo 2, a partir do verso 44. Os que criam se mantinham unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. Preste atenção: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O que é uma igreja que tem presença na sociedade? Eu sei que o texto começa falando sobre a generosidade da igreja, como eles cuidavam uns dos outros. Aqui nesse capítulo de Atos está mostrando muito mais o cuidado que a igreja tinha com os de dentro, do que até mesmo o cuidado com os de fora. Nós somos uma igreja que amamos obra social. Nós temos aqui segunda-feira acontecendo um trabalho que já está alcançando muitas vidas, mas é muito mais que isso. Se nós dermos um relatório para vocês da quantidade de pessoas que são servidas pela ação social da igreja todos os meses, é incrível. Todas as vezes que o relatório é apresentado para mim, no começo do mês eu choro, de ver quantas vidas estão sendo tocadas. E você poderia dizer: a igreja toca a sociedade quando ela faz obra social. A obra social só é o caminho para entregar uma coisa que ninguém pode entregar, só a igreja pode entregar. Deixa eu te explicar. Se Itapetininga tivesse um problema de falta de água, se Itapetininga vivesse uma seca, não tivesse água nas torneiras, você concorda comigo que seria uma coisa muito bonita nós fazermos um poço aqui para darmos água gratuitamente para toda a cidade? Você concorda comigo? Mas qualquer pessoa que viesse beber água aqui, ela iria embora e logo ela teria que voltar para beber mais água, porque ela teria sede. Estou parafraseando a história de Jesus junto com a mulher samaritana, junto ao poço de Jacó.
Mas quando elas vêm aqui, água, ela pode encontrar em outras obras sociais. Mas a igreja tem uma água que só a igreja pode dar, porque ela tem Jesus. É uma água que mata a sede eternamente. Nossa obra social, ela é um pretexto para que nós possamos dar às pessoas uma mensagem que pode mudar a vida delas. Queridos, qual era a presença na sociedade? A presença na sociedade é que a igreja, ela era atraente. Ele está dizendo que eles contavam com a simpatia de todos os povos. Nós confundimos o que as escrituras dizem. Jesus vai dizer, o mundo os odeia. E nós pensamos que as pessoas do mundo, as pessoas que estão aí nos odeiam. Quando Jesus diz que o mundo nos odeia, ele está falando que o sistema nos odeia. O sistema governado por Satanás nos odeia, porque a mensagem que nós temos é conflitante com a mensagem, com a ideologia que está governando o mundo durante décadas e séculos. Mas não quer dizer que o povo nos odeia, pelo contrário, o sistema nos odeia, mas o seu vizinho está louco precisando de uma referência de como ser família, os amigos do seu filho estão precisando de uma referência de bons pais, a sociedade está carente de pessoas que elas possam olhar e dizer, eu gosto dessa pessoa. Eu e minha esposa estávamos essa semana, na frente de casa, uma vizinha veio falar com a gente e disse assim, eu e meu marido, vamos para a sua igreja. Falou para mim e para a Ed. Nós vamos para a sua igreja. Nós não vamos levar os filhos nos primeiros porque a gente está mudando totalmente o que a gente crê. Então a gente não quer confundir eles, a gente vai dar um passo de cada vez. Mas a gente vai para a sua igreja. Não falei de Jesus para eles. Falou, então essa semana vamos marcar um almoço para você explicar para a gente a sua fé. Antes deles saber o que eu creio, eles querem vir para a igreja. A igreja de Jesus é atraente, as pessoas vão olhar para nós e vai dizer, eu quero ser feliz como essa pessoa é, eu quero meu casamento como o dessa pessoa, eu quero ter a paz que essa pessoa tem, eu quero ter a alegria que ela tem, eu quero ter a certeza que ela tem de que a vida dela está tudo certo, eu preciso de uma vida melhor, e eu estou vendo que tem gente que está sendo referência para mim. Eu quero dizer, amado, Deus te chamou para ser atraente, não repelente, porque tem crente que é repelente. Deus me livre isso aqui nesse cara, tosco, chato, antiquado, machista, fechado, arrogante. Deus me livre dessa mulher arrogante, se acha melhor que todo mundo, só porque tem uma fé diferente da nossa. Não, que mulher incrível, como ela é doce, como ela é simpática, olha o sorriso no rosto dela, como ela é solícita, olha esse homem, como ele é justo, como ele é honesto, como ele é transparente, como ele é bondoso. Eu preciso que o meu marido conheça ele, eu quero que esse cara seja amigo do meu marido. Que homem incrível, eu quero que ele seja amigo do meu marido, porque se meu marido for como ele, meu marido vai tirar aquela tristeza que ele está no rosto, aquela angústia. Vou falar com meu marido, fazer um churrasco, para você ir lá em casa, porque eu quero que você conheça meu marido. Mas por que seu marido? Não, porque eu preciso que você leve esse Jesus que você crê para ele. As pessoas vão começar a pedir para a gente pregar o evangelho para elas. As pessoas vão começar a implorar, dizendo, prega para mim, prega para mim, prega para mim. E você vai dizer, por quê? Porque eu quero a vida que você tem, porque ela é muito boa. Olha a tua alegria, olha a tua felicidade, olha como você vive, olha como seus filhos são criados, olha como tudo acontece na sua casa. Eles vão olhar para nós, e como a igreja de Atos deixou um legado para nós, nós vamos contar com a simpatia de todos os povos. Dá para dar uma salva de palmas para Jesus por isso? Isso é o que Deus vai fazer na sua casa, esse é o legado da igreja. Eu quero falar de mais um legado, o legado de perseverança. Essa igreja, ela não desistia. Essa igreja, ela apanhava que nem massa de pão. Vai macetando e vai crescendo. Vai macetando e vai crescendo. Eles perseguiam e a igreja continuava. Olha o que está escrito aqui em Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao 3. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva. Eis que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direito e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheça as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se diziam apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Quando nós olhamos a igreja de Éfeso, a gente só lembra que a igreja de Éfeso foi corrigida, porque ela abandonou o primeiro amor. Sim, Jesus estava confrontando ela porque ela abandonou o primeiro amor. Mas Jesus estava dizendo algumas verdades sobre ela. E uma das verdades é que ela não desistia.
que ela perseverava. Queridos, deixa eu dizer uma coisa, um dado muito triste para nós pastores. No século 21, boa parte do meu trabalho como pastor é acalmar milindre. É gente que quer desistir por qualquer coisa. Gente que a gente sabe que aconteceu um probleminha, a gente fala assim, acho que não vai vir mais na igreja. A gente tem que ir lá tentar acalmar o coração para não parar. Porque nós estamos vivendo uma geração que desiste muito fácil. Pastor, mas é que a igreja é difícil. Que relação interpessoal não é difícil? Fala para mim. Não, porque a igreja é complicada. Então fala para mim, sua casa é fácil? É que a igreja não tem amor. Por que não tem amor? É porque as pessoas às vezes brigam, falam mal do outro. Na sua casa vocês vivem brigando, falando mal do outro e ninguém vai embora. Vive pedindo ajuda para curar teu casamento e a igreja, qualquer coisa, precisa ir embora. Irmãos, esse pessoal aqui não estava preocupado com isso não. Eles não estavam ouvindo as pessoas falarem mal deles. Estavam levando facada, arrancando a cabeça. E eles estavam assim, eu vou continuar, eu vou seguir, eu não paro. A discussão era outra. Era uma igreja indesistível. Era um povo que não havia possibilidade de fazê-los parar. Eles estavam prontos para ir até as últimas consequências. Tem uma música muito conhecida no Brasil, talvez os mais antigos de fé vão conhecer. Não sei se você lembra, aquela música que diz, eu vou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto, eu vou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. Quem conhece essa música? Revelou a idade. Ou que assistia a R. Soares. Revelou o que você anda assistindo. Mas tá bom, vamos voltar. Essa história nasceu numa história real. Isso não era uma canção. Foi primeiro textos escritos de um homem, parafraseados da boca de um homem que perdeu tudo, inclusive sua própria vida, por perseguição. Esse homem morava numa tribo que não aceitava o evangelho. Então começaram a perseguir a família dele e um dia prenderam ele e ameaçaram a esposa dizendo, se você não negar o evangelho, sua esposa vai morrer. E ele diz, eu vou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Eu vou seguindo a Jesus Cristo, atrás eu não volto não. E mataram sua esposa. E então fizeram a mesma proposta em relação aos seus filhos. Ele disse, eu estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Eu estou seguindo a Jesus Cristo, atrás eu não volto não. E então, depois de perder sua mulher e seus filhos, o colocaram diante da proposta agora por sua própria vida. Então ele diz, a cruz na frente, o mundo atrás de mim. A cruz na frente, a morte, e o mundo atrás de mim. Atrás eu não volto não. E ele foi morto porque ele não desistiu de sua fé. A igreja está aqui hoje por conta de irmãos que ao longo da história entregaram suas vidas por amor ao evangelho de Cristo. O comunismo matou mais de 110 milhões de pessoas no mundo. Dessas, mais de 20 milhões eram cristãs, que morreram porque não concordavam em negociar o senhorio de Cristo com nenhum outro senhor, nenhum outro soberano e nenhuma outra estrutura que se colocasse como soberana. Hitler matou os pastores que foram contra o regime. É verdade que houveram pastores, infelizmente houveram pastores que se aliaram a Hitler no seu antissemitismo e na sua loucura. Mas existiram pastores que disseram, isso não provém de Deus, e todos eles foram mortos por Hitler. O Islã matou cristãos nos seus primeiros anos de existência e ainda matam pessoas até hoje. O Boko Haram na Nigéria tem perseguido e matado milhares e milhares e milhões de cristãos todos os anos. Simplesmente porque eles creem em Jesus, simplesmente porque eles se reúnem para adorar. A igreja nos deixou um legado de perseverança. Eu queria passar um vídeo para vocês, antes de nós concluirmos. Se vocês puderem passar, eu agradeço. Ao redor do mundo, há muitas pessoas que amam Jesus profundamente, mas precisam manter essa escolha em segredo. Cristãos secretos vivem em países onde é perigoso ou até mesmo proibido servir a Cristo abertamente. Matthew e Regine são de países e culturas diferentes, porém enfrentam a mesma batalha. Eu comecei a minha jornada de fé através das orações da minha avó, quando ainda era uma criança. Eu estava com alguns irmãos adorando em uma casa.
Era domingo e, de repente, estávamos cercados pela polícia. Fomos levados para a delegacia mais próxima. Depois de quase 40 dias presos, eles nos levaram para um campo militar. O simples fato de sussurrar louvores pode significar o fim dos cristãos. Eu sabia que orar e adorar era perigoso. Cada vez que nos reuníamos para cantar, todas as portas e janelas precisavam ser trancadas. Ainda assim, minha avó parecia estar totalmente livre de preocupações enquanto orava e louvava. Eu achava surpreendente entoar cânticos ao Senhor, mesmo sendo proibido. Por motivos de segurança, Matthew fugiu da Eritreia e Regine da Coreia do Norte. Ambos países se encontram no top 10 da lista mundial da perseguição, onde a hostilidade aos cristãos é extrema. Quando fugi para a China, eu não queria acreditar que eu tinha sido vendida. Mas graças a Deus, a família nunca me maltratou. Ainda assim, era muito difícil ver com meus próprios olhos o quanto os norte-coreanos eram humilhados, abusados e sofriam constantes agressões. No quartel, a punição é severa. Um verdadeiro inferno. Ali nós somos torturados e amarrados em árvores. Às vezes somos largados no chão, embaixo do sol, com nossos pés e mãos atados. Aqueles que eventualmente conseguem fugir da perseguição plantam igrejas onde possam encorajar uns aos outros a adorar a Deus e estudar a Bíblia. A Portas Abertas fortalece cristãos nessas condições através da distribuição de Bíblias. Por meio do estudo da Palavra de Deus, novos líderes locais são treinados para preparar a igreja para enfrentar os desafios da perseguição. Eu quero conhecer mais sobre Jesus. Hoje, eu posso orar porque a minha avó constantemente orava por mim, mesmo diante das ameaças. Eu sou resposta de oração dela. Minha esperança é um dia a igreja da Eritreia seja livre para adorar a Deus. Quero ver jovens estudando e indo atrás dos seus sonhos. Existe muita oportunidade para evangelizar na Eritreia. Muitos grupos são alcançados. Nós queremos ir até eles. Os cristãos secretos enfrentam escolhas impossíveis todos os dias. Você tem uma escolha mais fácil. Fortaleça a igreja perseguida hoje. www.portasabertas.org.br. Igreja, até hoje o legado da igreja, de homens e mulheres que não desistem, homens e mulheres que não negociam a sua fé. Eu poderia aqui ficar horas dizendo para vocês que a nossa igreja é uma igreja que está debaixo do legado de Cristo. Se nós olharmos para as famílias que trouxeram essa igreja para o Brasil desde a Segunda Guerra Mundial e principalmente com a vinda da família Uber para o Brasil, de homens missionários que deixaram tudo para trás, conforto, dinheiro, só para pregar o evangelho numa nação que até então estava esquecida. Se nós olharmos para o trabalho da nossa igreja na Amazônia, um trabalho missionário para alcançar povos não alcançados. Se nós olharmos para as famílias da nossa liderança, famílias simples, famílias puras, famílias que amam o evangelho e as pessoas acima de qualquer outra coisa. Quando olhamos para aquilo que está acontecendo em Itapetininga, eu poderia fazer uma mensagem inteira sobre o legado da Paz Church. Mas o que mais me emociona é saber que a nossa igreja está debaixo do legado da igreja de Jesus Cristo. Nós continuamos perseverando, nós continuamos crendo que Jesus está em nosso meio, nós continuamos congregando regularmente, nós continuamos pregando o evangelho, a nossa igreja continua sendo atraente, porque as pessoas estão sendo transformadas por essa palavra. E a pergunta que eu faço para você é: você quer carregar esse legado? Porque se Jesus voltar amanhã, eu vou ficar feliz em subir, mas se ele demorar mais 100 anos,
ou 50 anos, eu quero que as pessoas olhem para a igreja de Itapetininga e falem: eu quero o legado daquela igreja. Eles não desistiam. Eles tinham plena consciência de que Jesus estava no meio deles. Eles viviam uma vida que era atraente para todos os povos. As pessoas viam as famílias, eles queriam famílias como aquelas. Porque sabe qual é a questão de um legado? Ela só pode chegar longe se no meio do caminho tiver pessoas que vivem esse legado. Pessoas que tomam esse legado como o seu. Talvez as pessoas vão ficar muito longe de conhecer a história do apóstolo Paulo, mas eles vão conhecer a sua história. E nós somos responsáveis por carregar um legado. Eu quero te convidar a ficar em pé. Eu queria muito te encorajar a orar neste momento. Para que você vai orar? Porque Jesus está aqui. E você não vai perder a oportunidade de falar com Jesus. Queria muito que você nutrisse essa consciência de que ao fechar os teus olhos, ou de olhos abertos, mas os olhos fechados para não ser interrompido no seu campo visual, você pudesse usar essa sua imaginação santa e pegasse nas mãos de Jesus. Talvez você precise se arrepender porque você não está vivendo debaixo desse legado. Você desiste de congregar por qualquer coisa, você desiste de pregar o evangelho por qualquer coisa. Você pensa em desistir dia sim, dia não, dia sim, dia não. Talvez a sua vida repele. Ninguém vai querer ser cristão se olhar para a tua vida. Talvez você precisa se arrepender nessa noite. Dizer: Jesus, me perdoa. Porque se dependesse de mim, o evangelho não chegaria a ninguém. Ajuda a viver debaixo desse legado, Senhor. Talvez você precisa pedir isso para Jesus essa noite. Ou talvez você possa dizer: Jesus, Jesus, eu quero viver esse legado, eu tenho me esforçado. Me traga consciência da tua presença, porque eu quero chegar mais longe, eu quero chegar mais longe. Jesus, eu faço uma oração em Ti, diante de toda a igreja, Senhor. Eu não quero ser lembrado no futuro como um homem de negócios. Eu quero ser lembrado como um bom pai. Eu quero ser lembrado, Senhor Jesus, como um homem que entregou sua vida por conta do evangelho. Não importa, Senhor, como as habilidades que o Senhor tem me dado para que o recurso chegue, isso não é o mais importante. O mais importante, Senhor, é que os meus filhos possam colocar seus pés dentro dos meus passos e eles possam chegar em lugares altos. Faça a sua oração, faça a sua oração. Quero te encorajar a fazer a sua própria oração. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção da igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Dos santos em plena arena.
ao louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam nos céus com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Quero te encorajar a fazer dessa canção a sua oração, porque eu quero que o meu coração queime mais, amém, querido? Você quer que seu coração queime mais? Vamos fazer dessa canção a nossa oração por nossa cidade, por nossa igreja, porque se isso aqui está acontecendo com o coração de alguns queimando, imagine se o coração de todos começarem a queimar. Não haverá espaço que nos caiba nessa cidade, as pessoas vão afluir de todos os cantos buscando Jesus, e elas vão encontrar em você. Você pode fazer isso? Você pode cantar essa canção como sendo a sua própria oração? Vamos lá. Oh meu Deus, Reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Senhor, eu quero orar com essa igreja, Senhor. Eu quero orar com essa igreja, porque essa igreja é uma igreja que não desiste, Senhor. Eu quero orar para que esse fogo comece a queimar cada coração aqui nesta noite, Senhor. Começa a fazer como fez em Pentecostes, que o fogo desceu sobre as vidas e iria trazendo para eles, Jesus, aquele ímpeto para sair e fazer a tua obra. Comece a trazer sua graça sobre nós de maneira visível essa noite, Senhor. Que pessoas que estavam frias, pessoas que estavam pensando em desistir, pessoas que estavam passando por frieza espiritual, não conseguem orar, não conseguem mais buscar a tua face, Senhor, que começa a haver uma transformação nessa noite, que eles possam ser invadidos pelo poder do teu Espírito Santo, Senhor, ao ponto de impeli-los a fazer aquilo que precisa ser feito. Empodera, Senhor, para que eles não possam ir somente na força de seus braços, mas eles possam ser capacitados e que eles possam receber a cooperação do Senhor em suas obras. Nós oramos, Senhor, para que nós possamos ser portadores desse legado. Aleluia, 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 aleluia. a perseguição não parou. E não vai nos parar, e não vai nos parar. O Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Não nos pararam, e não vão nos parar. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor.
Ninguém vai nos parar, amém, amados? Ninguém vai nos deter. Não há nada que pode nos parar. Às vezes as pessoas se preocupam e pensam assim: tal regime pode parar a igreja. Não vai parar. Não vai parar. Hitler não parou a igreja. Stalin não parou a igreja. César não parou a igreja. Não houve nenhum rei e nenhum presidente e nenhum regime que parou a igreja. A igreja só vai parar quando Jesus nos buscar. A igreja só vai parar quando chegar a hora de nós irmos embora. Não há nada que possa parar o nosso avanço. Nós recebemos uma palavra de Deus que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. E o Senhor está à busca de homens e mulheres indesistíveis que vão até o fim, crendo que portam uma palavra que podem transformar uma sociedade. Senhor, nós queremos te agradecer e queremos te honrar, porque nós cremos no que temos dito, que o Senhor tem nos dado um coração ousado, uma fé transformadora, Senhor. E nós vamos com essa fé abalar a nossa cidade, Senhor, em nome de Jesus. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Dê uma forte salva de palmas ao Senhor e diga: eu creio, Senhor, eu creio. O Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Nós cremos nisso, Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero convidar nessa alegria os líderes a vir aqui à frente. Nós vamos terminar essa reunião, mas não quer dizer que tem que parar para você. Se você está precisando de uma oração, se você sentiu a necessidade de buscar ajuda nesta noite, talvez você precise buscar ajuda para voltar a ver o teu coração aquecido. Talvez você precise entregar a sua vida para Jesus nessa noite, se arrependendo dos seus pecados. Talvez você precise retornar, porque você se afastou dos caminhos do Senhor. Esses irmãos estão aqui para servir você. Nós vamos orar dando a bênção apostólica para que você possa voltar para sua casa, mas você não precisa voltar sem antes buscar ajuda. E é isso que estamos aqui. Se você não vier, nós vamos continuar orando com as mãos estendidas por vocês, mas eu te aconselho a sair do seu lugar e não ir embora sem o desfrutar da comunidade pujante que Deus colocou nessa cidade, que está querendo orar, querendo te servir, querendo te abraçar. Então aproveita, porque nós queremos estar ao seu lado, seja lá qual for a luta que você estiver enfrentando. Amém? Senhor, obrigado, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado por tua presença entre nós. Nós percebemos ela, Senhor. Não dá nem vontade de ir embora, não dá nem vontade de acabar essa reunião, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está aqui. Então que essa consciência invada a nossa vida, para que essa alegria esteja presente em nós em todos os lugares. Nós cremos nisso, Senhor, que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana.